Tá? Mesmo aí atrás? Tá bom? Muito bem. Nós viemos falar de uma coisa que nós reclamamos muito, das aflições. E quem não é aflito aqui? Nós somos mestres em aflição, né? E, para começar, nós vamos relembrar um pedacinho do Sermão do Monte, quando Jesus, ele nos fala: bem-aventurados os aflitos, aqueles que choram, aqueles que passam fome, né? Aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. E aí a gente fica pensando, como é que a gente vai entender as palavras de Jesus, não é? Mesmo nós, os espíritas, muitas vezes, quando estamos iniciando o estudo do Espiritismo, nós pensamos, o que é ser bem-aventurado? É ser feliz, não é? A bem-aventurança é a felicidade. Como é que a gente vai ser feliz sendo pobre, chorando, sendo perseguido, injuriado? Hein? Né? Se a gente tiver por parâmetro a felicidade que a gente conhece nesse mundo, isso é loucura, não é? Jesus está falando uma loucura. Mas, como nós sabemos que Jesus é o mestre querido, nosso amigo, o governador do nosso planeta, o espírito mais puro que já esteve aqui entre nós, nós vamos pensar, ele está falando a verdade. E nós é que precisamos buscar o entendimento dessas palavras, né? Então, é para isso que a gente está aqui hoje, para a gente conversar. Alguns questionamentos nós precisamos fazer para que a gente possa encaminhar o raciocínio. Deus é bom? Em princípio, a gente fala, sim, claro, Deus é bom. Deus é justo? Sim. A doutrina espírita me diz que Deus, né, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Então, se eu partir dessa premissa, ele não pode cometer nenhuma maldade, nem pode cometer nenhuma injustiça. Então, esse é o princípio do meu raciocínio. Eu preciso começar a pensar partindo dessa premissa, né? Mas parece, e as pessoas que não são espíritas vão nos questionar, que as dores, as aflições estão muito mal distribuídas, não é? Eu já escutei uma pessoa amiga falar, mas esse negócio é muito complicado. Uns sofrem de mais, outros sofrem de menos, não é? Como é que a gente vai explicar, por exemplo, uma criança que já nasce sofrendo? Hoje mesmo, eu tive notícia de uma bebezinha e ela tem apenas 6 meses de vida, está com câncer cerebral. Então, como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai explicar que, por exemplo, um criminoso, aquele a quem eu considero um pária da sociedade, tenha uma vida longa e feliz? Tem tudo, vive muito bem, foge da justiça. E como que eu vou entender uma coisa dessa se eu não parar para refletir de forma que eu tenha raciocínio lógico, eu tenha argumentos que possam encarar a razão face a face? Então, vamos partir da seguinte premissa. Por exemplo, olha só, existem sofrimentos de 2 causas. A primeira delas é a causa atual, onde está a causa do sofrimento, né, de 90% do sofrimento da humanidade, dizem os especialistas. Gente, 90% é muita coisa. Está na nossa imperfeição.
e nos desatinos que nós praticamos nesta mesma vida. Porque mesmo os espíritas costumam falar assim: ah, estou sofrendo, eu acho que eu joguei pedra na cruz, não é? Essa que a gente fala? Ah, e o que eu aprontei lá no passado para eu estar sofrendo tanto? 90% das nossas dores estão aqui na Terra mesmo, nessa própria vida. Como assim, Sônia? Como assim? Então, vamos conversar um pouquinho. Por exemplo, toda imperfeição, ela gera um sofrimento. Vocês estão de acordo? Toda imperfeição gera um sofrimento. Toda falha de caráter traz uma aflição. Todo comportamento injusto gera dor. Aí a gente fala assim: ah, aqui nada. A pessoa que é imperfeita, que tem falha de caráter, que pratica injustiças, ela não sofre. Será que não? Será que ela não sofre? Ou será que ela finge que é feliz? Né? Porque, olha só, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, numa página linda chamada Examine a Própria Aflição, quer dizer, para a gente parar, em vez da gente ficar se questionando o que eu fiz no passado, por que Deus me deu essa cota de dor, por que meu vizinho não sofre, eu sofro. Eu tenho que parar e fazer uma análise do meu comportamento, da minha vida atual, como é que eu estou vivendo, quais são os pensamentos que tomam conta da minha vida, quais são os meus atos no meu cotidiano. É isso que Emmanuel vem me convidar a fazer. Por quê? Porque por teimosia, né? Eu vou procurando dores e aflições e eu me comprazo nelas. É duro, né, da gente entender que é assim mesmo que funciona. Vamos lá. Por exemplo, o egoísta, ele vive para quem? Ele vive para si mesmo. Toda a vida dele está organizada para que ele seja satisfeito, para que ele tenha prazer. Então, o mundo inteiro gira em torno do umbigo dele. Tá? Ele é feliz? Vamos pensar um pouquinho. Olha só. Ele vive sozinho, não vive? Cada vez mais, quanto mais egoísta ele se torna, mais as pessoas se afastam dele. E ele vai ficando e vai ficando cada vez mais solitário. Chega um momento em que nem aquelas alegrias, por exemplo, que ele gostaria de compartilhar, ele não tem com quem compartilhar. Então, ele sofre. Ele sofre. Ele sofre quando as pessoas não o valorizam. Quando, por exemplo, ele comenta alguma coisa que aconteceu na vida dele, que para ele é fantástica, e ninguém liga e ninguém dá bola, porque já está todo mundo cansado. Ele sofre. Ele sofre. Então, vamos para outro. Estou falando de Emmanuel, tá? A intemperança, a pessoa que é intempestiva, que é reagente, né? Então, diante de uma situação perigosa, de uma situação problemática, ela reage, ela não age. Normalmente, quando ela reage, ela perde as estribeiras, como nós falamos no nosso dia a dia. E aí ela sofre. Ela fala coisas que ela não gostaria de ter falado. Ela comete atos que ela não gostaria de ter cometido. Ela se arrepende? Muitas vezes. Tem volta? Muitas vezes não. Então, ela sofre? Ela sofre. Outra coisa, a indisciplina. É muito interessante porque, assim, nós todos somos muito disciplinados, não somos? Somos muito disciplinados, muito disciplinados. Então, assim, nós temos um compromisso. O centro é perto de casa. Eu venho fazer a palestra. Então, eu calculo assim,
Aí, em 15 minutos, eu chego lá, não é? Aí, eu vou deixando o dia passar, Quando faltam 15 minutos, eu vou procurar a chave do carro. Cadê? Onde que eu botei? Hein? Eu sou muito disciplinada. Eu tenho um local para guardar todas as coisas, não tenho? Tenho? Ai, tem gente que tem aqui, ó. Não acha a chave. Aí se vão 3 minutos, 5 minutos. Os 15 minutos que eu planejei já se foram, né? Aí eu acho a chave. Aí eu vou, ligo o carro. Quando eu saio na rua, a rua está parada. Eu começo a reclamar da vida. Uma angústia, um sofrimento, porque eu não vou conseguir chegar na hora do meu compromisso. Quem é o culpado? O trânsito. Esta cidade está um inferno, não é? Esse trânsito está terrível. Eu nunca vou admitir o quê? Que a culpa é minha. É a minha indisciplina que me causa esse sofrimento. E o pior é que ele é diário. Todo dia eu cometo esse mesmo desatino, e todo dia eu chego no meu trabalho estressado, e todo dia eu erro a hora dos meus compromissos, e todo dia eu estou exausto. São aflições escolhidas por mim. E eu me comprazo nelas porque eu não me modifico, eu não me trabalho para me conhecer melhor e poder detectar onde está a causa do meu sofrimento. Ciúme. A pessoa que é ciumenta, ela sofre? É a que mais sofre. Porque ela vive a vida dela inteira procurando o sofrimento. Muitas vezes, inútil, porque a causa não existe. A causa está na própria imperfeição da pessoa, que gera um movimento de dor intensa para si mesmo e para o outro, que, coitado, é o objeto do ciúme. Então, são aflições, como Emmanuel coloca, aflições escolhidas por nós, aflições que nós poderíamos, de alguma maneira, trabalhar. Como é que a gente trabalha esse tipo de aflição? A doutrina espírita vem nos trazer o socorro. O que a doutrina espírita nos fala? O verdadeiro espírita é aquele que luta. Se a luta é porque é difícil, para domar as suas más inclinações, não é? É para domar as nossas más inclinações. Mas nós estamos querendo, toda a vida, domar a má inclinação do outro. Nossos olhos estão voltados permanentemente para o outro. E com isso perdemos uma chance maravilhosa de olharmos para dentro de nós mesmos. As causas das nossas dores, das nossas aflições, das nossas angústias, nunca estarão no outro. Estarão sempre na nossa intimidade, nas falhas do nosso próprio caráter. E é por isso que essa doutrina maravilhosa vem nos esclarecer, nos ajudar. A luta é nossa. Não adianta a gente querer, por exemplo, vir para um estudo, não é? Nós nos inscrevemos num estudo, num seminário, e nós chegamos aqui e a pessoa está falando e vão passando pelas nossas cabeças aquela fileira de pessoas as quais eu penso assim, nossa, fulano, é fulano, eu estou falando alguma coisa errada? E fulano se encaixa direitinho aqui, fulano se encaixa direitinho aqui, puxa, fulano tinha que estar aqui. Quem tinha que estar aqui? Eu. Quem está tendo a chance de ouvir? Eu. Para quem será que deve ser esse recado? Para mim.
E eu, quando começo a pensar nos outros, eu perco a chance de ouvir direito. Que a minha cabeça, está pensando em outra pessoa que não eu. O Evangelho, ele deve ser usado, estudado, compreendido, para que eu possa aplicar na minha própria vida, no meu cotidiano, para que eu possa me transformar. Então, a gente fica pensando assim, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e ele contou um negócio muito legal. Ele falou que os monges de uma denominação, agora que eu não lembro o nome, no fim do ano eles fazem um amigo oculto. Eu não sei se vocês já viram essa palestra, mas é muito interessante. Então, eles são assim um grupo pequeno, mais ou menos umas 6, 7 pessoas, e no fim do ano eles se reúnem e fazem um amigo oculto legal. Legal para a gente fazer, mas tem que ter cuidado, tá? Cada uma daquelas pessoas recebe um número exato de papéis do grupo. Então, se são 5, cada um vai receber 5 papéis. Nesses papéis, eles vão botar os defeitos e as qualidades dos companheiros. O que eles acham? Nós somos mestres nisso, né? Então, a gente olha para o outro, a gente sabe direitinho. Ó, você é isso, você é isso, você é aquilo, né? E aí, eles dobram o papelzinho, de um lado defeito, do outro lado qualidade. Então, por exemplo, eu iria receber quantos papéis? 5, né? Com 5 visões diferentes de mim mesma. Aí, lá vem escrito assim, você é egoísta. Eu abro o papel e falo, não sou. Eu não sou egoísta. Embora esteja na primeira linha dos 5 papéis. Você é egoísta. Quer dizer, todo mundo sabe que eu sou egoísta. Todo mundo percebe que eu sou egoísta. A única pessoa que não percebe sou eu. Então, olha só que exercício legal. Perigoso, né? Perigoso. Porque as pessoas podem não aceitar. Ah, é anônimo, tá? Não pode assinar, lógico. Senão ia dar briga. Mas é uma questão muito interessante para a gente começar a pensar qual é a imagem que eu passo para aquela sociedade em que eu estou inserida. Será que as pessoas me veem como verdadeiramente eu sou ou como aquilo que eu gostaria de ser? Bom para isso é filho, tá? Quanto mais rebelde, melhor. Porque aí ele vai falar na lata o que ele acha do pai, da mãe, da irmã, ele vai falar. E muitas vezes a gente rejeita essa sinalização. É preciso prestar atenção. É preciso que a gente esteja disposto a ouvir o outro, o que o outro tem a dizer. É por isso que a doutrina espírita nos diz que o inimigo muitas vezes nos faz mais bem do que o amigo. Por quê? Porque o amigo nos ama, a tendência dele é passar a mão sobre a nossa cabeça, relevar os nossos defeitos. Mas o inimigo não, ele pontua, não é? Ele vai exatamente naquilo que eu preciso mudar. Porque se eu ficar eternamente achando que eu sou uma pessoa maravilhosa, perfeita, fantástica, quando é que eu vou fazer a minha transformação? Nunca. Eu não vou fazer. Porque eu não me disponho a me enxergar como verdadeiramente eu sou. Por exemplo, você recebe um filho, não é? Nós estamos aqui. Você recebe. Qual é a missão do pai e da mãe? A missão mais importante. Levá-lo de volta a Deus. Não é? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso olhar para ele como um espírito imortal. Não como alguma coisa que me pertença e seja a extensão de mim mesmo. Mas como um espírito que chegou até as minhas mãos, mandado por Deus, porque na verdade ele é filho de Deus, não é meu filho, para que eu tome conta, para que eu ajude na evolução desse espírito. Então eu tenho que olhar para ele e perceber nele o quê? As qualidades que ele traz, claro, que todos temos, não é? Qualidades inerentes à nossa trajetória, conquistamos. Mas, principalmente,
os problemas a serem resolvidos. Eu tenho que estar com o olho aberto. Então, quando a gente fala, estou de olho em você, a gente fala para o filho assim, estou de olho em você, exatamente para isso, para que a gente possa perceber o quê? O que aquele serzinho traz que precisa ser reformulado. Qual é a dificuldade que ele ainda apresenta, na qual eu preciso atuar como pai, como mãe, não é? Como aquele em quem Deus confiou a guarda desse espírito, para que eu o ajude a se transformar. Aí, tudo bem, não é minha missão, mas essa é uma missão para comigo mesma. Eu preciso me ver como verdadeiramente eu sou, e não enterrar minha cabeça na areia para não ver. Porque se eu fizer isso, estou perdendo tempo. Estou perdendo um tempo precioso da minha existência. Então, essas causas atuais das aflições, para que eu me liberte delas, para que eu deixe de ser agoniado, aflito, para que eu, por exemplo, me preocupe, e esse é um sofrimento inerente a todos nós, não é? A gente se preocupa. Então, você enche a mente de preocupações que são desnecessárias. Porque eu sofro antes, a coisa não acontece, sofri inutilmente. E se a coisa acontece, eu sofro duplamente, porque eu sofro antes e sofro depois. Não é lógico isso? Então, por que eu sofro essa preocupação? E ela me faz sofrer tanto, me deixa sem dormir, me deixa agoniada, não é? Me deixa sem viver os prazeres daquele dia, porque eu não tenho fé. Então, o meu problema maior, a causa da minha aflição é a falta de fé. O que é fé? Se eu perguntasse aqui, me dá um sinônimo para fé. Passou na cabeça de todo mundo aqui, o quê? É acreditar. Ter fé é acreditar, não é? Não é. Ter fé é ter confiança. Ter fé é ter confiança. Porque se eu confio, eu aguardo. Se eu não confio, eu me desespero. Eu me desespero antes do tempo. Então, Kardec vem nos ensinar que, para que eu deixe de sofrer por essas causas atuais das aflições, basta que eu faça o quê? Que eu me transforme. Basta que eu tome por decisão na minha vida vencer essas minhas más inclinações, trabalhar nos meus vícios morais, olhar-me de frente para que eu possa detectar onde é que eu estou errando. Se eu tenho uma expectativa muito grande, não é? A respeito, por exemplo, de um filho, de um marido, de uma esposa, de alguém que trabalha para mim, não é? Eu preciso parar. Porque eu só posso ter expectativas a respeito de quem? De mim mesma. Porque é somente sobre mim mesma é que eu tenho poder de decisão. A respeito dos outros, eu não tenho poder de decisão, não é? Então, a minha expectativa, que é grande a respeito do outro, faz com que eu seja cobradora, faz com que eu não acolha. Cada um está no seu momento, cada um está num determinado estágio da sua existência, com uma compreensão das coisas da vida. E eu, pela minha expectativa sobre aquela pessoa, eu exijo demais dela. Então, são coisas pequenas, aparentemente, que eu vou vivenciando e que, na verdade, vão me fazer sofrer muito. Porém, até aí, dá para a gente entender o sofrimento? Por exemplo, uma pessoa imprevidente, ela tem uma determinada soma de dinheiro, mas ela é imprevidente, ela arrisca. Então, ela vai investir um dinheiro que ela não possui. Ela vai gerar um sofrimento lá no futuro? Vai? Ela vai ter muitas dívidas? Ela vai ter uma angústia porque ela não tem com que pagar? Vai.
Ela vai ter que procurar alguém para pedir um empréstimo. Talvez ela tenha que vender alguma coisa preciosa que ela possui. Onde está a causa dessa aflição? Eu não sei o que eu fiz na vida passada para sofrer isso. Está na vida passada? Não. Está na própria imprevidência, não é? Por exemplo, quando você vê uma pessoa que é orgulhosa demais, ela comete um erro, um deslize qualquer, mas ela não tem coragem de pedir desculpa. Ela não tem coragem de chegar para o outro e falar: me perdoa, me desculpa, eu errei. Quantas e quantas relações são destruídas por causa disso? Onde está a causa? Ah, eu devo ter pintado no passado, porque meus relacionamentos nunca dão certo. Será que a causa está no passado? Então, são questionamentos que nós espíritas devemos fazer, porque nós temos essa compreensão, que estamos aqui para quê? Para nos melhorarmos. Agora, existem aflições, existem dores, cujas causas não estão na vida presente. Por exemplo, as doenças congênitas, crianças que nascem já com doenças, não é? Crianças muito pequenas que vêm a óbito, é uma perda terrível, um sofrimento terrível. Flagelos destruidores que vão interferir na minha vida, como, por exemplo, que nós vimos agora um incêndio de grandes proporções. Não está nas minhas mãos resolver essas questões, elas acontecem à minha revelia, não é? Por exemplo, uma doença incurável que me surge no meio do caminho, a perda de um emprego, não é, que eu não tenha procurado, um acidente que eu não tenha procurado, porque também se eu entro no meu carro e eu coloco a 200 por hora a minha velocidade, eu vou sofrer um acidente cuja causa está nessa própria vida, na minha imprevidência, porque eu não deveria estar a 200 km por hora. Então, nós temos uma noção perfeita do que é uma causa atual, que é uma transgressão à lei, muitas vezes a lei humana mesmo, que vão nos causar um sofrimento, e aquilo cuja causa não está na vida atual. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa extremamente generosa, boa, caridosa, não é? Uma pessoa que tem uma moral ilibada e sofre horrores. E eu vejo uma outra que é inclusive criminosa, que tem uma vida folgada. Eu olho para ela e falo: como que pode uma coisa dessa? Deus não é justo. O meu entendimento vai me dizer o seguinte: a nossa vida, ela é feita em capítulos. Cada vida é um capítulo de uma única existência, de uma única jornada, porque a nossa vida é uma só, é uma vida espiritual, é uma trajetória espiritual. A cada vida vinda na carne é um capítulo que a gente está escrevendo. Então, semeadura e colheita. A nossa vida se baseia nisso, semeadura e colheita. Aquele que é bom, generoso, caridoso, muitas vezes é uma pessoa absolutamente tranquila, ela aceita as vicissitudes com a maior tranquilidade. E você olha e fala assim: como é que pode? Aceita tudo isso, ela está em paz, ela está tranquila, ela está colhendo. Colhendo o quê, meu Deus do céu? Colhendo jiló. Sabe por quê? Sabe por quê que ela está colhendo jiló? Porque lá no passado, ela plantou jiló. Só que hoje, ela entende isso, ela aceita isso, e ela vive e aproveita essa plantação de jiló para fazer bem fritinho, a milanesa. Entenderam? Ela vai aproveitar esse sofrimento para transformar isso numa felicidade para ela, que talvez ela não vá colher neste mundo, mas que quando ela desencarnar, ela vai estar liberta.
Eu vou colocar aqui no quadro, tem alguma coisa para eu escrever aí? Tem. Olha só. Kardec, ele coloca lá no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele coloca um negócio muito legal, que é uma fórmula assim, ó. Erro. Vocês não estão vendo, né? Vamos escolher outro. Vê ali uma que esteja escrevendo também. Bom, isso aqui tem que guardar, pregar na geladeira. Vamos ver se melhora. Olha, a gente comete um erro. Alguém aqui está isento disso? Não, né? Todo mundo comete erro. Faz parte do nosso nível evolutivo. Então, ó, cometa um erro. Seja nessa vida, seja nas vidas passadas. Eu cometi um engano, eu cometi um erro. Então, quando eu chego na consciência desse erro, eu falo, não, eu errei. Eu começo a sofrer. A consciência do erro traz uma coisa chamada expiação. Desculpa. Apagador. Olha só. Ó, eu começo... Aqui vou ter que botar 2 ganchinhos. Vamos lá. Eu começo a sofrer. Por que que eu começo a sofrer? Eita, expiação. Por que que eu começo a sofrer? Vocês já se arrependeram de alguma coisa? Ah, já? Eu já. Então, porque você se arrepende. Então, o arrependimento, ele vai levar você à expiação. Arrependimento. Tá certo. Ele vai te levar para a expiação. Você vai sofrer. Aí você fica de noite pensando, meu Deus, para que eu fiz aquilo? Não é assim? É assim. Para que eu falei aquilo? Para que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Eu estou sofrendo, não estou? Estou perdendo a noite de sono. É o resultado do meu arrependimento pelo erro que eu cometi. Se eu fico muito tempo nisso aqui, eu vou adquirir o quê? Um sentimento de culpa. Ele é bom para mim? Hein? Não. Aí eu fico naquele tormento, eu não sirvo mesmo para nada. Eu não presto mesmo. Eu não valho nada. Não vai me levar a lugar nenhum. Eu só vou sofrer. É um sofrimento inútil. Inútil. Então, o que me compete? Eu errei, me arrependi, sofri, mas eu não quero isso. Eu quero resolver o meu problema. Por isso que Jesus falou, vai, faz as pazes com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. É agora. É agora. Pede perdão, pede desculpa. Ah, se o outro não perdoar, o problema é dele. O seu problema é reconhecer o seu erro e partir para resolver o seu problema, que Kardec chama de reparação. Eu vou reparar. Eu posso reparar de várias maneiras. Eu posso reparar de várias maneiras. Fazendo bem à mesma pessoa a quem eu feri, ou então fazendo bem a outras pessoas. Mas é sempre o amor que vai resolver. É sempre o bem que vai resolver. Enquanto eu não entender, não compreender que a fórmula da libertação é esta aí, eu vou continuar a sofrer. Não vai ter saída para mim. Não existe outra saída. Essa é a saída. Então, aquelas pessoas que estão nesses momentos dolorosíssimos de expiações terrestres, quando a gente pega o céu e o inferno, que a gente vai estudar aqueles casos lá, e a gente fica muitas vezes pensando, como é que pode? É muito sofrimento. Mas são pessoas que muitas vezes recalcitraram, ou ficaram toda a vida ali no sentimento de culpa,
ou não se arrependeram. Então, criam matrizes muito dolorosas de sofrimento. Quando reencarnam, trazem essas matrizes como causas das aflições. Outra coisa que a gente precisa compreender: Deus não tem nada a ver com isso. Isso é o mais difícil da história. É você compreender que Deus só quer o seu bem. Você foi criado... Tem uma música da Maria Elza linda que fala assim, ó: você tem um prisma de luz bem no coração. Olhe suas mãos, o quanto você pode construir. Você é sal, você é luz. Nós todos somos luz. Fomos criados para sermos luz e sal. Por quê? Porque o sal dá sabor à vida. O sal tempera a vida, a minha e a dos outros. Então, eu preciso compreender isso para que eu possa aceitar a minha própria dor e compreender a dor do outro, a aflição do outro. Ninguém está pagando nada aqui na terra, porque Deus não cobra nada. Deus não é um juiz. Deus é amor, é um pai de misericórdia e de amor. O que acontece é que, aqui na terra, olha só, tudo que acontece aqui na terra é uma cópia do plano espiritual, não é? Existem leis aqui? Existem. Para quê? Para serem cumpridas, embora não sejam. Porque nós somos rebeldes. Mas as leis da terra, elas existem para serem cumpridas, porque elas têm por objetivo a ordem social. Mas eu sou assim. O sinal está vermelho, mas eu olho se tem guarda. Se não tiver, eu vou. O sinal está vermelho não é para o guarda me multar. O sinal está vermelho porque é uma segurança para mim e para os outros que estão no trânsito. Eu sou obrigada a usar... Eu estou falando das coisas bem do cotidiano, bem simples. Eu sou obrigada a usar cinto de segurança, se é um terror, ou coisa chata. Eu olho, não tem ninguém. Eu vou tirar o cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para a minha própria segurança, dos meus filhos, a cadeirinha dos meus filhos. Segurança de vida. Mas eu sou rebelde. Quando eu sou apanhado, o guarda me vê, o que acontece? Eu infringi a lei, não infringi? Tem uma pena? Tem uma pena. É o juiz que julga e me dá a pena? Não, é a lei. É a lei. Só que eu sou espírito. Eu não sou um corpo de carne. Eu estou um corpo de carne submetido às leis da terra, que eu burlo, suborno, pinto os calecos. Mas existe uma outra lei que me regula, de verdade, porque eu sou espírito. E a lei que me regula é a lei de Deus. É a lei espiritual. E essas leis que Deus instituiu, elas são perfeitas e imutáveis. Quando eu infrinjo uma lei divina, existe uma punição? Existe. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não. É a lei. A lei é que vai me punir. Quer ver? Onde está escrita a lei de Deus? Em algum livro? Em algum código religioso? Não. Ela é perfeita, não é? Ela está na consciência de todos os homens, da humanidade inteira. Exatamente para que a gente não possa dizer assim, eu não sabia. Está impressa em nós. Quando eu infrinjo uma lei dessa, eu estou indo contra mim mesma. Porque a lei está íncita em mim. Então, eu mesmo, olha que coisa mais linda. Me dá de novo a caneta. Olha como é que é bonito a gente poder fazer essa associação. Está funcionando?
Ó, com que Jesus falou, ó, vai, faz as pazes com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Se não tem um senão? Agora que vem a consequência. O teu irmão, ó, ele vai te entregar ao juiz. O juiz vai te entregar ao oficial de justiça. Repara as palavras de Jesus, que lindas. Ó, e você será metido na prisão. Até quando? Até pagar o último ceitil. Ó, quer dizer, a última dívida. Não está lá escrito no Evangelho? Não foi Jesus que falou? Foi. O que é isso? Aí, ó, eu infringi uma lei divina, ninguém viu. Ninguém viu. Eu vi. Bastou. Eu vi. Está em mim. Então, olha só, essa causa vai me entregar ao juiz. Qual é o pior juiz que existe? É a minha consciência. Ela vai me cobrar, porque ali está a lei de Deus. Ela vai me cobrar. E o que ela vai fazer comigo? Ela vai me entregar ao oficial de justiça. Quem é o oficial de justiça? O oficial de justiça é aquele que vai, né, com aquela intimação, bater na tua porta e falar, olha aqui, ó, tem que cumprir, o juiz está lá te esperando, não é assim? É a lei de causa e efeito. A minha consciência vai me inserir na lei de causa e efeito. Errou, é a causa, ali, ó, errou, vai sofrer. Errou, enquanto não se arrepender e não reparar, vai ficar preso na prisão até resolver o problema, até pagar, entre aspas, até resolver o último problema. Que prisão é essa? É aqui na Terra. Estou presa. Quer ver como é que eu estou presa? Ó, meu corpo já é uma prisão. Porque eu só estou livre quando eu estou dormindo, às vezes. Às vezes. Se eu quiser passar aqui na parede, eu não passo. Porque eu estou presa no corpo de carne, eu não vou passar. Se eu quiser visitar meu filho que mora lá no exterior, eu não posso ir. Vou ter que pegar uma condução. Se eu tivesse livre em espírito, bastava pensar, eu ia. Então, o corpo de carne é uma prisão. E eu vou reencarnar quantas vezes forem necessárias até eu resolver a minha última pendência. Há 2000 anos atrás, quando Jesus falou isso, a gente entendeu? E hoje vocês estão entendendo? Mais ou menos. Não, tem que entender direitinho. O Espiritismo, ele me dá ferramentas de entendimento. É uma doutrina maravilhosa, que vem me esclarecer o porquê do sofrimento. Então, eu quero parar de sofrer? Eu vou aceitar essas dificuldades com alegria. E eu vou transformar esse jiló num delicioso alimento para minha alma. Isso vai me libertar. Porque se eu sofrer e praguejar contra Deus, que não tem nada a ver com isso, que o problema é só meu. Se eu estou sofrendo e não resolvo o meu problema, não peço perdão, não peço desculpa, não faço bem a ninguém, não me transformo emocionalmente, eu estou sofrendo inutilmente, porque eu vou sofrer de novo numa outra vida. Dá para entender direitinho? É lógico? É a doutrina da razão, do entendimento. Não tem nada que eu não possa explicar, que eu não possa entender. Aí eu fico pensando assim, eu sei tudo, por que eu não faço? Esse é o nosso grande problema. É o problema dos espíritas. Nós sabemos tudo. Não há nada que nós não saibamos. E, mesmo assim, somos
recalcitrantes, não é? É preciso que a gente possa passar por um... a gente brincava muito com os jovens, quando eu era orientadora de mocidade, eu falava para eles assim, a vida de vocês está legal? Aí eles falavam, tá, a vida do jovem está sempre, na grande maioria das vezes, legal, né? Tudo bem. Preparem-se. Eles ficavam, tia, preparem-se. Porque aqui não é um lugar de delícias. Nós não viemos para cá para sermos felizes. Nós viemos para cá para resolvermos as nossas pendências com felicidade. É diferente. É bem diferente. Então, os momentos de paz, de tranquilidade, são nos dados para que nós possamos investir no nosso crescimento, para que quando a dor chegue, nos encontre fortalecidos. Como é que eu saio disso? Eu vou contar uma história para vocês para terminarmos a nossa conversa. É uma história do Chico. É linda. Uma mãe, ela morava no Nordeste e ela teve um filho que se suicidou. Um jovem, muito jovem, cometeu suicídio. E ela não entendia por quê. Não tinha motivos aparentes, ela não conseguia descobrir e, logicamente, ela ficou muito triste, muito infeliz. É uma dor, nós estamos no Setembro Amarelo, estamos lutando para diminuir, né? O Trigueiro vem aqui conversar com vocês sobre isso. É uma pandemia. E ela entrou em desespero e os amigos começaram, vai no Chico, vai no Chico. O Chico vai te dar uma resposta para você saber como que seu filho está. E ela, naquele desespero, não tinha condição financeira, inclusive, para vir até Uberaba. Mas aí um amigo ajudou e ela conseguiu vir até Uberaba. Chegou em Uberaba, aquela loucura, né, gente? Uma multidão sem fim para ser atendida. Eles davam senha. E ela chegou muito cedo, mas muito cedo mesmo, foi dormir em Uberaba, pegou a ficha número 1. Gente, isso já era um feito, né? A ficha número 1. E aí ela sentou lá, toda feliz, ficou esperando. Começou a chegar gente, chegar gente, chegar gente. Até que chegou uma senhora desesperada, porque tinha perdido 2 filhos num acidente de carro. Desesperada, totalmente desesperada. E ela ficou vendo aquele desespero, aquela agonia daquela senhora, aquele sofrimento. E ela começou a pensar, meu filho procurou a morte. Meu filho desejou morrer. Ele agiu por mau uso do livre-arbítrio dele. Eu estou sofrendo? Estou. Mas essa mãe está sofrendo muito mais do que eu. Porque ela está sofrendo duplamente, porque ela perdeu 2 filhos num acidente. Eu não vou conseguir. O que ela fez? Ela pegou a fichinha dela, número 1, e foi lá e falou, não chora mais não. A senhora vai ser atendida, porque não tinha mais ficha. A senhora vai ser atendida. Está aqui a minha ficha. É número 1. Vocês imaginam o que aconteceu? A felicidade daquela mãe de poder ser atendida pelo Chico. E ela, então, sentou, assistiu a reunião e foi embora para casa. As mensagens vinham durante a madrugada e ela falou, eu não vou receber a mensagem do meu filho mesmo, porque eu não tenho senha. Foi para o hotel. Foi dormir. Quando foi de madrugada, lá para 1 e tanto da manhã, bateram na porta do quarto dela. Ela, muito assustada, abriu a porta e falou, a senhora fulana de tal? Sou. O seu Chico mandou buscar a senhora. Como assim? Eu não tenho senha, eu dei minha senha. A senhora vai ter que ir, porque ele falou que a senhora tem que ir lá. Mano, eu estou chamando a senhora. Ela se arrumou correndo e foi. Quando chegou lá, ela foi atendida. E a mensagem que veio para ela era do Emmanuel. Era do Emmanuel. Falando para ela que ela se acalmasse, que o filho dela viria falar com ela. E ele veio. E ele falou para ela o seguinte, mãezinha, eu estava num local onde eu jamais poderia atender o seu chamado. Mas o gesto da senhora, o amor da senhora em acolher o sofrimento alheio, fez com que Emmanuel fosse lá onde eu estava me buscar, para que eu pudesse vir trazer o meu abraço e o meu pedido de perdão.
Eu estou socorrido, mãezinha, pelo seu imenso amor. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje. É uma mensagem que faz chorar. Mas é uma mensagem de esperança para todos nós. Todos nós temos esse amor dentro de um coração. Vocês têm um prisma de luz dentro do coração. Vocês são sal, vocês são luz. Nós, aliás, somos. Que Deus nos abençoe.